qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar na vida? Qual é o meu lugar nas escolhas que eu faço? Você já ouviu a expressão cada um no seu quadrado? Ou talvez a expressão cada macaco no seu galho? Até tem uma música, do Gilberto Gil e do Jota Quest que traz essa expressão, cada macaco no seu galho. Então, quando estamos no nosso lugar, a vida flui. Quando nós estamos no nosso lugar, a vida é mais leve. A prosperidade, o sucesso, a abundância é mais possível. E, já dando um spoiler, hoje é o assunto que eu quero abordar. Qual é o meu lugar? E te convido a fazer essa reflexão comigo. Vamos lá? Eu gostaria de falar sobre uma perspectiva do ponto de vista sistêmico. As constelações sistêmicas familiares é uma filosofia prática que tem conteúdos e conhecimentos maravilhosos acerca dos relacionamentos humanos. E é nessa perspectiva que eu gostaria de trazer esse conteúdo sobre o meu lugar, E falando nisso, no meu lugar, como eu disse, as coisas são mais simples, eu me sinto mais leve, a minha vida flui com mais naturalidade. Estar fora do lugar dói muito. Quanto mais eu atendo pessoas, mais eu percebo na prática clínica o quanto as pessoas que estão fora do seu lugar, o quanto elas sofrem, o quanto elas adoecem e a vida se torna pesada, a vida não flui. Então, hoje gostaria de trazer essa reflexão. Do ponto de vista sistêmico, então, existem 4 lugares que a gente pode olhar, 4 lugares que eu posso ocupar. O primeiro lugar é o lugar no todo. O segundo lugar é o lugar de filho. O terceiro lugar é o lugar com o outro, formando um casal. E o quarto lugar para os profissionais da ajuda. Então, a reflexão de qual é esse lugar. Falando então, dando início ao meu primeiro lugar, que é o meu lugar no todo. Essa reflexão ela traz o conceito e a ideia de que eu tenho um lugar no universo, eu tenho um lugar no todo maior. Quando eu tenho consciência que eu faço parte de um todo, de uma natureza, de um planeta, de um universo maior, eu amplio a minha consciência. Talvez eu não fique tão preso aos meus problemas. No dia a dia a gente fica fixo nos problemas, nas coisas materiais, não que elas não são importantes, Mas quando e isso também é um reflexo do meu espírito, Se eu não como eu me vejo, como eu me sinto. Mas essa consciência então maior, que a consciência chamada também por alguns estudiosos de consciência cósmica, ou seja, quando uma consciência de que eu faço parte de uma grande alma, eu faço parte de um mundo maior para além daquela consciência apenas do corpo e de eu aqui mesmo. Então, nessa compreensão do meu lugar no todo, envolve tudo isso. E envolve também a questão de que nós pertencemos a uma família. Eu tenho um lugar no mundo de pertencimento à família que eu pertenço, ao meu sistema familiar, ao meu clã familiar. Então, nós não estamos aí sozinhos, Nós temos os nossos antepassados, nós temos as nossas parentalidades. E de acordo com a visão sistêmica, nesse lugar de pertencimento, nesse lugar que eu ocupo dentro de uma família, eu também estou servindo a esse sistema, Eu tenho uma missão com os que vieram antes, no sentido de que eu dou continuidade para a vida. O fio condutor chega até mim e eu passo adiante, certo?
Então, esse lugar no todo é também um lugar de pertencimento, um lugar na qual eu pertenço, na qual eu faço parte. Faz sentido para você? Então, falando sobre isso também, é importante a gente considerar, e aí entra um outro ponto importante, já entrando então no meu segundo lugar, que é o lugar de filho. Quando eu ocupo o lugar de filho, eu não fico reivindicando nada dos meus pais. Quando eu me coloco no lugar de filho com relação a pai e mãe, eu não fico esperando que meus pais sejam diferentes ou que o que eles têm para me dar não me serve ou não é o suficiente. Quando eu consigo olhar para os meus pais como pessoas comuns, como pessoas com suas necessidades, com seus problemas, com as suas limitações, eu consigo enxergar neles uma pessoa, um ser humano, além somente do pai e da mãe. E aí, nesse lugar de filho, eu não fico querendo resolver as questões dos meus pais, eu não fico me colocando num lugar que não é meu. Não quero saber mais do que eles, não quero saber o que é melhor para eles, porque eu me coloco como pequena, como alguém que veio depois, como alguém que deve tomar, né, dos meus pais e não querer cuidar deles. E aí entra uma questão que eu acho bem importante, que às vezes quando falta, né, uma pessoa fica viúva, vamos supor uma mulher, e o filho ocupa o lugar do pai no sentido de ajudar a mãe, de ser o suporte, de ser o companheiro, de ser, ou seja, assume a responsabilidade da felicidade da mãe. Está ocupando o lugar do pai. Ou quando o filho entende que ele pode cuidar do pai, ou que ele sabe mais que o pai, então ele também transgride esse lugar. Entende? É muito fácil as pessoas ficarem fora do seu lugar. E tem um ditado que diz que a consciência cobra da arrogância. Quando eu me coloco num lugar diferente, acima do meu, eu estou sendo arrogante e a vida vai cobrar de alguma maneira, né? Então, esse lugar de filho, ele é um lugar em que eu posso também ter o lugar de pequenez, o lugar em que eu posso cometer erros, né? E quando eu olho para o meu pai e para minha mãe como pessoas comuns, como pessoas que podem errar, eu também me coloco num lugar de como se eu me liberasse e liberassem eles para serem pessoas comuns. E aí eu saio da cilada das culpas, né, de querer ser uma pessoa perfeita. Então, quando eu consigo entender que meus pais eram, que são pessoas comuns, eu estou pronto para ocupar um terceiro lugar, que aí entra então o lugar com o outro, o lugar em que eu posso então formar um casal, em que eu posso ser uma companheira, ser um companheiro. E nesse lugar é quando eu consigo deixar a casa do pai e da mãe, né? Quando eu reconheço os meus pais como seres humanos, sem confundir os papéis, sem cobrar de maneira consciente ou inconsciente no meu parceiro que me dê aquilo que meus pais não me deram. Então, quando eu estou madura, eu não vou para um relacionamento como uma mendiga, mendigando, pedindo o carinho, a atenção que os pais não deram. Então, quando eu estou madura, ou quando eu estou, não seria bem essa palavra, mas quando eu consigo enxergar meus pais como pessoas comuns e eu consigo então estar liberado para um relacionamento, eu não vou carente de que o outro preencha aquilo que meu pai e minha mãe não me deram. Porque quando a pessoa vai carente, a relação não flui, a pessoa fica esperando que o outro seja diferente, que o outro me dê algo. As pessoas é comum dizer, mas não foi com esse homem que eu me casei, não foi com essa mulher, eu esperava que fosse assim, eu esperava que fosse diferente.
ou eu gostaria de um relacionamento diferente. Normalmente é quando eu estou fora do meu lugar e consciente ou inconscientemente eu estou buscando que o outro preencha aquilo que eu não, que eu julgo não ter recebido dos meus pais. Então, o meu terceiro lugar, que é o lugar de casal, a relação ela flui quando eu estou no meu lugar, eu me vejo equivalente ao meu parceiro. Não me vejo nem acima e nem abaixo, nem mais nem menos, eu fico numa equivalência. Eu não vou para uma relação com carência, com faltas para que o outro me preencha. Eu não tenho necessidade de cobrança, de que o outro seja diferente para me fazer feliz. A relação que dá certo é quando eu sinto que ambos têm o mesmo valor e eu não estou ali para preencher buracos, preencher faltas que não encontrei ou não consegui tomar dos meus pais, certo? E um quarto lugar, então, que aí entra o lugar dos terapeutas, né? Dos psicólogos, dos profissionais da ajuda. Esse é o lugar do ajudador e um lugar em que só é possível ou só vai ser assertivo se eu estiver num lugar sem intenção e sem julgamento, sem dizer se o outro está certo ou errado, mas do meu lugar eu conseguir olhar para o outro com tudo que o conduziu até ali. Quando eu consigo olhar para essa pessoa para além do que se apresenta ali na minha frente, quando eu consigo ver todo um sistema atrás dele. Então é um lugar em que eu me coloco com uma possibilidade de ser assertivo, né? Que eu não, e também uma relação de equivalência em que eu não sou melhor ou pior que o meu cliente. Somos equivalentes também, né? Então olhar com carinho para essa pessoa, olhar com respeito ao que é, do jeito que é, sem julgamento, mas também poder ter aquela frieza de olhar para o todo. Olhar com frieza é um olhar com cuidado, um olhar também que envolve o respeito e a atenção devida, né? Então, para finalizar, olha só quanta coisa, quantos lugares, né, na nossa vida, nas nossas escolhas. Eu termino falando e reforçando o que eu acredito ser muito importante, uma frase curta, mas muito sábia. Quando eu estou no meu lugar, as coisas são leves. Se está pesado, é porque eu não estou no meu lugar. Ou estou tomando algo de alguém, o lugar de alguém, pegando algo que não é meu para cuidar, estou me sobrecarregando com algo que não me pertence. Quando você está no seu lugar, as coisas são leves. E a vida flui, a vida acontece, fica com mais fluidez, com mais leveza. Acho que a leveza é a palavra-chave aqui. E quando eu estou fora do meu lugar, às vezes eu percebo que o bonde passou e eu não vi, porque eu estava ocupado demais com coisas que não eram minhas. Então, observe como está a tua vida. Está leve? Está fluindo? Está no seu lugar? Pesou? Está entroncado? As coisas não vão? Pode ser que você esteja ocupando um lugar que não é seu. Então, busque ajuda, busque conhecimento para se certificar de que você está no melhor lugar, no único lugar possível, no teu lugar de luz, no teu lugar de paz, no teu lugar de sucesso, de fluidez, no teu lugar de leveza, no coração e na alma. Tá certo?